Seja bem-vindo à nossa websérie Design Your Future, tornando-se o design que as empresas buscam. Meu nome é Nelson Toba e nesse vídeo nós vamos falar sobre o cenário de mercado dos designers de produto. No final, eu vou te dar uma aula gratuita sobre a criação de configurações dentro do SolidWorks. A criação de configurações é muito importante quando você tem derivações de uma mesma peça e não precisa gerar vários arquivos para isso, ok? Para começar, eu quero te fazer a seguinte pergunta, para você fazer a seguinte reflexão. Como é que está a minha atual situação no mercado de trabalho? Você tem um bom emprego na área, está com um bom salário, está com as contas em dia, ou se você é profissional liberal, trabalha por conta, você está com bastante clientes, eles indicam novos clientes para você, você tem um reconhecimento. Se você respondeu sim, parabéns, você é uma das poucas pessoas bem-sucedidas nessa área. Agora, se você respondeu não, infelizmente, você faz parte da realidade da grande maioria dos designers de produto atuantes no país. Recentemente, eu tenho visto em fóruns, em grupos de design, que existe um receio muito grande sobre o futuro da profissão, que até um tempo atrás aí era chamada de profissão do futuro, ironicamente. As pessoas reclamam muito aí de falta de oportunidade de trabalho, falta de oportunidade de estágio, ou você vai fazer estágio em áreas diferentes, que não são aquelas exatamente nas quais você está se formando. E isso acaba frustrando um pouco quem busca essa profissão. Infelizmente, essa é a atual realidade. E é essa realidade que a gente vai mudar agora. Mas por que isso acontece? Me acompanhe aqui nesse seguinte raciocínio. Então vamos traçar um panorama do nosso mercado. Nós temos hoje uma alta concorrência, já que as vagas são escassas, poucas vagas no mercado, e a grande maioria das empresas não tem departamento de design. Agora, apesar de tudo isso, nós temos uma boa notícia. Falta emprego, mas sobra trabalho. Voltando aqui ao cenário de mercado. A alta concorrência. Existe realmente uma alta concorrência, mas a maioria não possui qualificação necessária. Tem um caso de um ex-funcionário meu, que ele foi para uma entrevista numa empresa e fizeram ali um teste de suficiência técnica. Como esse nosso funcionário, ele passou algum tempo aqui e aprendeu muita coisa sobre processos, sobre fabricação, então ele estava preparado para essa entrevista. E aí ele foi contratado, foi efetivado. Os outros concorrentes até passaram de algumas fases, mas no final eles não conseguiram fazer a suficiência técnica, segundo aí o relato da pessoa que contratou esse meu funcionário. As poucas vagas no mercado. Se você tem esse conhecimento, se você está acima da média, é você que o recrutador vai contratar, que é o que aconteceu com o meu ex-funcionário, A grande maioria das empresas não tem departamento de design. Isso quer dizer o quê? Que você tem um oceano de oportunidades de trabalho, não necessariamente com carteira assinada, mas se você tiver a opção de trabalhar por conta, você vai ter muito trabalho para realizar. Aí você pergunta para mim, Nelson, mas como é que eu consigo esses trabalhos? Onde eu consigo esses clientes? Primeiro vamos conhecer um pouquinho as dores de cada um, do cliente e do designer. Então vamos lá, as principais queixas que frequentemente temos do designer. Poucas oportunidades, como nós já falamos, baixa remuneração, atividade não condizente com a formação, que é o que acontece muito, a pessoa forma em desenho industrial, em projeto de produto, mas acaba trabalhando em uma outra área, em gráfico, em web design, porque não acha emprego nessa área de produto. Uso restrito da criatividade. Às vezes a pessoa até consegue estágio ou um trabalho na área de produto, porém ele tem um briefing muito restrito, ele acaba desenhando somente peças muito repetitivas ou com uma limitação muito grande aí da sua criatividade. Então ele não tem como extravasar todo esse conhecimento que ele adquiriu na faculdade. E por fim, reclama-se muito que a profissão não é valorizada, Agora vamos ver o outro lado da moeda, vamos ver quais são as principais queixas do empresariado. O empresário, quando ele quer desenvolver um produto, ele geralmente
que acontece quando a empresa é pequena e não tem um setor de desenvolvimento de produtos, muitas vezes ele não conhece quem possa desenvolver o produto para ele. Ou quando ele conhece um designer, ele acaba até falando que o designer faz um produto bacana, mas que não funciona. Ou seja, ele acaba não sendo um produto viável para fabricar. E por que ele não se torna viável para fabricar? Porque o designer que ele conhece não tem a noção das restrições dos processos de fabricação. E isso acaba complicando muito a questão da fabricação desse produto, né? Acaba tendo que haver um retrabalho muito grande e, por conta disso, o empresário acaba indo direto nas ferramentarias, que é quem tem o know-how para fazer uma ferramenta, né, para desenvolver um produto adaptado ao seu processo aí. Então a chance de dar erro é menor. Apesar de ser um produto com baixo valor agregado, ele vai num tiro mais certeiro, um produto menos requintado visualmente, porém ele sabe que não vai dar problema na hora de confeccionar o molde. Então o que nós temos aqui? Vamos ver esse cenário nosso aqui. Então nós temos o designer que corre atrás de uma empresa para poder oferecer seus trabalhos, seus talentos aí como design de produto. Porém, entre o designer e a empresa existe aí uma lacuna muito grande. E essa lacuna, o que é? É a prática do conhecimento. Como assim, Nelson, prática do conhecimento? Na verdade, de nada adianta você ter toda a bagagem teórica, né? Você saber dominar uma ferramenta operacional, um software 3D, se você não sabe para que serve determinado tipo de teoria aplicado à prática. E do que se trata essa prática do conhecimento? Basicamente é você saber como projetar um produto para determinado tipo de processo. E aí com isso você evita diversos retrabalhos aí que podem acontecer quando você não tem esse conhecimento. Voltando aqui na questão quem é o designer, né? Segundo aí a descrição, o designer é um profissional especializado em atividades de caráter técnico-científico, criativo e artístico para elaboração de projetos que possam ser fabricados unindo os aspectos visuais, ergonômicos, funcionais, perceptivos, técnicos, fabris e materiais. O que acontece hoje em dia é que os designers geralmente têm a descrição da primeira metade aí desse texto aí, né? Que é a parte que não está em negrito. Porém, para você se destacar, para você realmente ter uma requisição maior de projetos, você tem que ter essa noção toda que está aí em negrito, né? Você tem que ter a noção dos aspectos fabris, além dos ergonômicos, funcionais e os demais itens que estão aí descritos, né? Aqui uma frase legal. Design não é só sobre como parece ser e como o sentimos, é sobre como funciona. É uma frase aí do nosso grande Steve Jobs. Ficou claro para você então? As palavras-chave aqui basicamente são conhecimento de processos, conhecimento de softwares e basicamente você resolver o problema do seu cliente. Provavelmente muitas dúvidas surgirão. Caso vocês tenham comentários, críticas, sugestões, perguntas, vocês podem colocar ali no YouTube, no link dos comentários. Esse vídeo vai estar disponível lá também. Você pode se aproveitar e também inscrever no nosso canal, onde a gente sempre está lançando novos vídeos. Fique agora então com a aula de SolidWorks que eu havia falado no início desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Neste módulo de SolidWorks, nós vamos falar sobre configurações de peça. Para que serve uma configuração numa peça? Quando você tem uma peça e dela derivam peças similares, por exemplo, você tem uma peça que é a modelagem da peça fundida, depois dessa mesma peça você tem a peça desbastada e por último você tem, dessa mesma peça, a derivação de uma peça com furos, usinada. Então todos esses elementos eles podem ser gerados a partir de um único arquivo, criando configurações diferenciadas. Como é que a gente faz isso? Então, vamos fazer uma modelagem simples para que você entenda. Vamos começar criando uma peça.
Vamos fazer uma peça simples. Pegamos o plano frontal. Vamos criar aqui uma circunferência de diâmetro 50. Comprimento vamos deixar com 100. No plano direito vamos desenhar uma mesma circunferência também com 50. Com extrusão em plano médio de 100 também. Supondo então que essa aqui é uma peça fundida. Vamos dizer que a gente vai mandar essa peça para a fundição e aí então, a partir dela, a gente vai gerar a nossa peça usinada. Para quando você vai enviar ela para a fundição, você precisa aplicar então a contração do alumínio. Vamos supor que essa peça seja em alumínio. A contração do alumínio em geral, ela varia aí em média em 1,8%. Então vamos aplicar aqui a contração de 1,8%. Então vamos lá em inserir, recursos, escala, vamos deixar como centroide, e aqui o fator de escala 1,8%, que nesse caso é o fator 1.018, né? Com isso, a nossa peça estaria pronta para ser enviada para a fundição de areia, já considerando a contração que o alumínio sofre quando esfria. Agora, a gente vai criar uma configuração a partir dessa peça. A partir do momento que a peça em alumínio ela esfria, ela contrai novamente e volta ao seu estado normal, vamos dizer, às suas medidas originais. Então vamos criar uma configuração nova. Como a gente faz isso? Aqui, nessa região, a gente tem essa terceira aba, chamada Configuration Manager. Clica nela. Veja que a configuração standard é o que a gente denomina aqui de valor pré-determinado, ou seja, tudo que você modelar aqui sem configuração, ela vai estar dentro dessa configuração chamada valor pré-determinado. Vamos criar uma configuração nova para ela de peça desbastada. Vamos dizer que a gente vai criar uma peça que agora ela vai ter o desbaste da fresa convencional. Então, como é que a gente faz essa criação? Clica com o botão direito aqui em configuração. Adiciona uma configuração. Aqui você pode colocar então o nome que você deseja. Vamos colocar aqui como desbaste inicial. Dá o Enter para confirmar. Veja então que a configuração valor pré-determinado ela fica por hora suprimida, dando então lugar ao desbaste inicial. Então tudo que você fizer de comandos a partir desse ponto, ela vai pertencer a essa configuração nova de desbaste inicial. Então vamos lá, uma vez que a gente tenha retirado essa peça da fundição, naturalmente ela volta a contrair e ela volta ao seu estado original, ao seu tamanho original. Então nesse caso, a escala que a gente aplicou para compensar essa contração, nessa fase da peça ela já não é mais necessária. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai suprimir o comando de escala. E aí então a nossa peça bruta já estaria resfriada e já no tamanho que a gente precisa, dentro dessa configuração de desbaste inicial. Se você voltar aqui na aba desbaste inicial e der um duplo clique em valor predeterminado ou clicar com o botão direito nela e clicar em exibir configuração, perceba que ela volta a cancelar a supressão da escala e ela volta a ter então a configuração valor pré-determinado. Novamente, você clicando duas vezes em desbaste inicial ou clicando com o botão direito e exibir configuração, ela volta ali a suprimir a escala para que a gente possa trabalhar na peça no tamanho já contraído. Então vamos supor aqui que agora na usinagem, a gente vai eliminar um pouco de material. Então vamos dizer que a gente vai eliminar 3 faces do material, considerando que essa peça já tenha sobre metal, ok? Uma maneira fácil de fazer isso é a gente simplesmente mover essas faces, eliminando o excesso. Então vamos considerar que a nossa peça ela sofra um desgaste nessas 3 faces aqui de 1 milímetro somente. Então uma maneira fácil de fazer isso é a gente aplicar o comando de Move Face. Seleciona as 3 faces, botão direito,
Aqui nessa caixa de diálogo que aparece, você vai em mover. E aí você pode então mover a face para a direção que você quer. Nesse caso ela está apontando para fora, nós invertemos a direção e aí confirmamos. Com isso ela tem então esse desbaste das faces. Vamos considerar que o arquivo desbaste das faces é esse ponto aqui. Agora nós vamos criar uma terceira configuração chamada usinagem. Vamos aqui de novo na aba Configuration Manager, botão direito em configurações, vamos adicionar uma configuração e vamos nomear aqui como usinagem. Dá o Enter, veja que ela se torna ativa, deixando as outras duas configurações suprimidas por enquanto. Voltamos aqui à árvore de comandos, a aba da árvore de comandos. E a partir desse ponto, nós vamos então fazer a furação. Supondo aqui que essa peça ela tenha um furo passante aqui e um furo com rosca aqui. Então vamos fazer um corte estruturado simples, né? Vamos supor que o furo aqui tem um diâmetro de 35. E vamos aplicar aqui a condição de passante de furação, ok? E vamos considerar que nessa face aqui, nós vamos ter então uma furação de rosca. Então vamos aqui em assistente de perfuração. Vamos aqui no assistente rosca, né? Vamos pôr aqui furo roscado. Vamos colocar aqui uma rosca M10. Nesse caso eu não quero passante, eu quero ele cego, com profundidade de 30, por exemplo. E a rosca com 25. Colocamos ela nessa face, centralizamos por aqui e confirmamos o comando. A rosca de 10 ficou meio pequena, vamos aumentar um pouco essa rosca aqui. Vamos jogar uma rosca de 30. Mantemos a profundidade e o comprimento de rosca. Então nós temos essa peça aqui agora. Vamos supor que isso seja uma conexão, correto? E agora, o que nós temos aqui? Voltando à terceira aba, que é a aba do Configuration Manager, nós temos então a peça com a configuração usinagem, que seria a peça final. A peça desbaste inicial, né, dando um duplo clique, seria aquela peça que sai da fundição e passa pela fresa convencional. E no valor pré-determinado, a gente tem então o arquivo que a gente mandaria para o pessoal da fundição para que pudesse gerar aí o molde em areia e aí sim passar para a fase seguinte, que seria o desbaste inicial. Supondo que o seu cliente tenha pedido uma alteração, né, vamos dizer que essa região com o canto vivo aqui, ela ficou muito frágil, ela criou tensões muito grandes, aí está se tornando quebradiço. Eu quero acrescentar um raio nela na peça original, na peça que vai para a fundição. Então a gente vai aqui na aba configurações, né? Mantém aqui, você ativa daí no caso, né, a configuração original, que é o valor pré-determinado, e trabalha normalmente. Vamos acrescentar aqui o fillet, né? Vamos supor que a gente bota um raio de 5 aqui nessas faces, nessas arestas, né? Para que ela crie arredondamentos para aliviar tensões, ok? Aí você vai aqui para a fase seguinte, que é o desbaste inicial. Pô, Nelson, sumiu aí o fillet. Bom, a gente volta então para a árvore de comandos. Esse fillet que está aqui, veja que ele, quando a gente aplicou ele estava na configuração original, que é o valor pré-determinado, certo? O que acontece? Nessa configuração ele está ativo. Para que ele também seja aplicado às demais configurações, você precisa também ativá-lo, cancelar a supressão dele lá na árvore nessas configurações. Então vamos, por exemplo, aqui em desbaste inicial, voltamos à árvore de comandos e cancelamos a supressão desse recurso. E aí então ele é aplicado na peça.
Mesma coisa para usinagem. Na usinagem ele também vai acabar assumindo, porque ele não pertencia até então a essa configuração, mas basta a gente vir aqui e cancelar a supressão. Então agora veja aqui nas 3 configurações, o fillet aparece ali. Então basicamente é assim que você cria configurações. Você pode, por exemplo, criar toda a peça inicialmente até ela acabada, e aí você cria configurações novas, e em cada configuração você suprime ou cancela a supressão do comando que você achar melhor. Como é que funciona isso na documentação? Quando você vai gerar um desenho, vamos gerar um desenho dessa peça aqui então. Vamos começar com um valor pré-determinado. Vamos criar um desenho a partir dessa peça. Deixa eu salvar aqui primeiro, que eu não tinha salvado, né? Vamos chamar de conexão. E agora vamos criar um desenho a partir dela. Eu vou pegar aqui um formato padrão nosso, tá? Que aí fica mais fácil para eu trabalhar aqui. Então vamos puxar aqui uma vista padrão dela, por exemplo essa aqui. Ok. Então veja que eu puxei ela pelo valor pré-determinado, que é a configuração que está ativa no momento. Eu vou ali, vamos cotar essa peça. Nelson, por que as medidas estão quebradas? Lembre que a gente aplicou um fator de contração de 1,8% para compensar a contração no momento da fundição. Lembrando que a gente está considerando essa peça como sendo em alumínio, ok? Então, nessa folha, né, você tem o desenho então da peça, que seria, vamos dizer, o mockup que você vai enviar para a fundição para que ela gere a peça para que a gente possa usinar depois. Então, esse aqui seria a folha 1, como exemplo, né? Vamos copiar essa folha aqui. Gerando um segundo desenho. E vamos gerar aqui o desenho da peça usinada. Como é que eu faço para não precisar redesenhar isso? Basicamente eu pego aqui a vista mãe, né? Hierarquicamente falando. Quando você clica nela, você vai ter algumas opções aí de configuração. Então veja o seguinte, clicando com o botão direito nela, você tem aqui propriedades, e aqui no valor pré-determinado, veja que você tem aqui as configurações que você criou. Então nesse caso, a gente vai trabalhar aqui nessa segunda folha com o desenho do desbaste. Então clica em desbaste inicial e ok. Se as vistas seguintes elas não se atualizarem também, então você simplesmente vem com o botão direito aqui, propriedades, e aqui você vincula o desenho ao pai, que no caso seria, hierarquicamente falando, a primeira vista que você colocou. Vinculando ao pai, então ele vai adquirir as mesmas características e propriedades que você aplicou no desenho original. Ok? Perceba então que agora as medidas já estão mais redondas, né? Aqui está 98, originalmente era 100, porque a gente desbastou 1 milímetro de cada lado ali das faces. Mesma coisa aqui no 124. Né? Aqui na vista isométrica também, a gente tem que aplicar aqui, né, na configuração, vincular ao pai. Aí ele vai então adotar as mesmas propriedades e características da vista original. Agora nós vamos criar a terceira folha. E aqui então, finalmente, a gente tem a peça que seria a da usinagem. Perceba que como eu já relacionei hierarquicamente as vistas derivadas com a vista pai, então no momento que eu já altero a configuração da vista original, as demais também automaticamente já adquirem essas mesmas características. Então é por isso que
A configuração, nesse aspecto, ela ajuda muito você, a partir de um mesmo arquivo, gerar várias peças. Veja que eu tenho então na folha 1 o desenho do mockup, que vai para a fundição. Na folha 2 o desenho para o pessoal da fresa convencional. E na folha 3 o pessoal que vai trabalhar com a usinagem final, né? Com a geração do furo e da rosca. Então é para isso que serve a configuração, ela ajuda muito nesse aspecto. É por isso que você ganha velocidade de edição e rapidez na documentação. Caso você tenha mais dúvidas, coloque seu comentário aqui embaixo. Na medida do possível, eu vou tentar responder para você em algum vídeo seguinte ou em alguma próxima aula, ok? Então, espero que tenha gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.